Quer que coloque de novo, é isso? Não, acho que já foi testado, não tem problema. Tá. Boa noite a todos. É um prazer muito grande darmos continuidade à programação do nosso IDOMED Carreiras. Vocês todos, nossos professores e estudantes, têm acompanhado o movimento de conexão entre nossas escolas de medicina através da nossa nova identidade, o IDOMED. E hoje a gente tem um prazer muito grande de trazer aqui 3 palestrantes que vão nos brindar com as suas experiências, com as suas vivências, que é o nosso Med Talks, uma iniciativa do IDOMED Carreiras para toda a nossa comunidade acadêmica. Então, eu gostaria de começar, vocês receberam a programação, né, do nosso evento, a gente fez uma pequena alteração aqui na sequência dos palestrantes, então a gente vai começar com muito prazer que a gente convida para conversar com a gente um profissional egresso da Unifacid, uma das escolas de medicina que fazem parte do nosso grupo IDOMED. Então, eu queria convidar o doutor Jadson Lenner, como eu disse, egresso da Unifacid. Ele é médico gineco-obstetra e vai trazer para a gente uma discussão super importante, que a conversa vai ser a respeito da diversidade na medicina. Então, eu quero agradecer muito ao doutor Jadson pela disponibilidade, pela prontidão em estar conosco aqui. Então, passo a palavra para ele, para que ele possa iniciar a conversa com a gente. Muito obrigado, doutor Jadson. A palavra está com você. Boa noite, Silvio. É um prazer, primeiramente, participar desse evento. Foi uma honra receber esse convite. E de pronto aceitei, primeiro por gostar dessa parte acadêmica e segundo porque voltar para as origens é gratificante, ainda mais levando um tema que eu abraço, que eu acho de extrema importância, que é a diversidade. Então, se tiver tudo ok aí com vídeo, com áudio, vocês me dão ok, eu vou tentar compartilhar aqui minha tela, tá bom? A doutora voltou, vocês querem que eu continue ou que ela apresente? Pode continuar. Tá. Vou botar aqui. Tá aparecendo para vocês a tela espelhada? Tá sim, tá aparecendo sim. Estamos vendo bem. Então, muito boa noite a todos. Como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês levando esse tema. Hoje nós vamos discutir, falar um pouco sobre diversidade na medicina. Eu me chamo Jadson Lenner, sou ginecologista obstetra e, na verdade, como foi anunciado pelo Silvio, eu sou egresso da Unifacid, me formei em 2016, fiz residência aqui em São Paulo em ginecologia obstetrícia no Hospital Municipal do Campo Limpo, fiz especialização em patologia do trato genital inferior na Escola Paulista de Medicina e atualmente sou pós-graduando do Sírio-Libanês em ginecologia endócrina e estética íntima na faculdade BWS. Então, para a gente começar a falar desse tema, a gente tem que primeiro saber o que é a diversidade. Se formos levar ao pé da letra, diversidade, pegando lá pelo dicionário, é a qualidade daquilo que é diverso, é múltiplo, é diferente, é variado, é um conjunto de fatores. E não necessariamente, quando a gente fala em diversidade, a gente está falando de LGBT. Diversidade é uma palavra muito ampla para ser definida apenas pelos LGBTs, principalmente num país tão grande e continental como é o Brasil. Quando a gente fala em diversidade, nós falamos em diversidade de gêneros, de orientações sexuais, diversidade de raça e etnia, diversidade de acessibilidades, portadores de deficiência, variedade de idade, de religião, crença, idiomas, pessoas que falam outras línguas aqui no Brasil, essa variação linguística que existe no nosso país, a forma do português falado na capital é diferente daquela do interior, a origem, os nordestinos, os sulistas, o pessoal do centro-oeste, norte, então, assim, tem diferença de ideias, diversidade de ideias, então,
Diversidade abrange tudo isso. Como o nome diz, é uma coisa muito diversa. Mas hoje nós vamos pegar essa diversidade de gênero e de orientação sexual e falar um pouco desse tema na medicina. Por que a diversidade é tão importante? Primeiro, porque é o contato com a diversidade, com as pessoas diferentes, com que o indivíduo pode ter a possibilidade de conhecer o diferente, de entender que ele não é único, que nem todo mundo é igual, que a maneira que ele pensa não é a única e nem é a correta. É a partir da diversidade que você aprende a ter o respeito pelo outro, a respeitar as diferenças, a ter empatia, se colocar no lugar do outro, porque nem todos estão na mesma situação. A partir da diversidade, que você, vendo essas diferenças, você abre o seu espectro, o seu leque de informações, sai daquela caixinha em que você estava colocado e aprende a ver coisas novas, a ver a inovação. Isso aguça o seu potencial criativo, o seu repertório. Então, a diversidade é importante, principalmente para a formação do indivíduo, para ele entender qual o seu papel na sociedade, qual o papel do próximo e respeitar todas essas diferenças. Mas para a gente entender essas diferenças, essa diversidade, a gente tem que pautar três critérios que são primordiais e fundamentais, três princípios para a gente poder identificar cada indivíduo. São eles o sexo biológico, a identidade de gênero e a orientação sexual. Entendendo esses três conceitos, você consegue entender um pouco melhor a essência de cada indivíduo. Sexo biológico nada mais é do que aquele que é determinado pelo DNA. É o sexo determinado a partir da sua genitália, ao momento que você nasce. Genitália masculina, você é caracterizado como homem ou do sexo masculino. Genitália feminina, você é caracterizado como mulher ou do sexo feminino. Porém, não é somente isso que nós temos que levar em conta. Existe a identidade de gênero, por isso que está o símbolo do cérebro, porque a identidade de gênero não depende apenas do fator genético, é do fator intelectual, é como a pessoa se identifica, que pode ser concordante com o sexo biológico, no caso das pessoas cis, ou pode ser discordante do sexo biológico, no caso das pessoas trans. Então, só para vocês entenderem, por exemplo, um homem, uma pessoa nasceu do sexo masculino, pelo seu sexo biológico, tem a genitália externa masculina, porém, no seu desenvolvimento, ele entende que a sua identidade de gênero é do sexo feminino, ou seja, é um sexo discordante daquele a qual ele nasceu. Então, essa é uma pessoa trans. No caso desse exemplo, uma mulher trans, porque ela se identificou como mulher, apesar de ter nascido com o sexo masculino. O mesmo vale para o exemplo oposto. Se nasceu com o sexo feminino, biológico, mas no seu desenvolvimento percebeu que a sua identidade é masculina, é um homem trans, tá bom? E quando estão concordantes, nasceu com a genitália masculina e no seu desenvolvimento entende que é masculino, então é um homem cis, tá bom? Então, a gente passa esses dois primeiros pontos, sexo biológico e identidade de gênero, dizem respeito ao sexo do indivíduo, tá bom? Já a orientação sexual diz respeito ao sexo de uma segunda pessoa, que é aquela pessoa pela qual o indivíduo sente atração sexual, que pode ser do mesmo sexo da dela ou de sexos diferentes. Se for do mesmo sexo, essa pessoa, esse indivíduo é homossexual, nós classificamos. Homo, pela etimologia, é um prefixo que designa igual, e heterossexual, se for uma atração pelo sexo oposto, tá bom? Então, a partir desses três princípios, a gente entende que o indivíduo é muito mais do que a genitália com a qual ele nasce. Isso é apenas o sexo biológico, mas ainda temos a identidade de gênero e a orientação sexual. A partir desse ponto, que a gente vai entender um pouco da sigla LGBTQIA+, que é a sigla que nós usamos atualmente para definir todos os membros da comunidade LGBT.
que, na verdade, essa sigla não surgiu grande dessa forma. Ela surgiu lá na década de 60 com 3 letrinhas apenas. Era chamado GLS, os gays, as lésbicas e os simpatizantes. Logo depois, os simpatizantes, que eram os héteros que apoiavam a causa, foram tirados dessa sigla, por entendimento que eles não eram protagonistas dessa causa. E foi colocado a sigla GLBT, foram acrescentados os bissexuais e transexuais. Logo em seguida, foi apenas trocado o G pelo S, ficando lésbicas, gays, bissexuais e travestis. O porquê dessa troca? Para colocar a mulher à frente do movimento, para dar visibilidade à mulher, tirar o paradigma do machismo, colocando a mulher na frente, dando exemplo para a sociedade de que a mulher tem a igualdade de gênero também nas suas funções. Então, explicando um pouquinho da sigla, as 3 primeiras letras, o L, o G e o B, dizem respeito à orientação sexual, tá bom? O L da sigla são as lésbicas, o G são os gays, que são os homossexuais, lésbicas, mulheres que sentem atração por outras mulheres, e gays são homens que sentem atração por outros homens. Já os bissexuais sentem atração por ambos os sexos, masculino, feminino, pelo intersexo, que é o antigo hermafrodita, tá bom? E os transexuais são indivíduos, aquele exemplo que eu citei, quando a identidade de gênero da pessoa é discordante, é discrepante do sexo biológico com a qual ela nasceu. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Tammy Gretchen. Tammy Gretchen é uma pessoa da mídia, ele é um homem que nasceu com a genitália feminina, se desenvolveu, fez novelas, muitas pessoas conhecem, mas no seu desenvolvimento ele entendeu que ele tinha uma identidade de gênero masculina. Então ele é classificado como um homem trans. Hoje casado com uma mulher, tem filho, mas ao contrário do que muitos pensam, às vezes esses termos são um pouco confusos. Tammy Gretchen é um homem trans heterossexual. Ah, mas ele não é casado com uma mulher, ele não nasceu mulher, está com outra mulher, não seria lésbica, não seria homossexual? Não. A gente tem que considerar sempre o produto final. Tammy se classifica e se diz homem. Então, se ele está casado com mulher, ele é heterossexual. Só que ele é um homem trans, heterossexual. Só para dar um exemplo, para ficar um pouco mais claro na cabeça de vocês, tá bom? O Q da sigla são os queers. Queers são aquelas pessoas que não querem se enquadrar naquelas caixinhas do binômio masculino e feminino. Quando tem, por exemplo, um chá de revelação, um bebezinho que vai nascer, que vai definir se é menino ou se é menina, parece que já existe uma caixa com todas as funções que aquele indivíduo vai ter. Se for menina, a mãe já pensa em matricular na aula de balé, vai usar vestido, vai brincar de boneca. Se for um menino, vai colocar na escolinha de futebol, vai torcer pelo Flamengo, São Paulo, enfim. E essas características todas vinculadas ao sexo masculino ou feminino, isso são estereótipos criados pela própria sociedade, que, na verdade, os queers não se encaixam nisso. Pode existir, por exemplo, um homem cis, heterossexual, que gosta de usar vestido, que gosta de ter trejeitos, como as pessoas falam, dos gays, ou falar da maneira que ele quiser, e isso não classifica ele como gay ou como do sexo feminino, não. Ele apenas não se enquadra naquelas normas da sociedade que dizem o que o homem deve fazer ou o que a mulher deve fazer. O I da sigla são os intersexuais. São aquelas pessoas que nasceram com anatomia genital atípica. Não se usa mais o termo ambíguo. São os antigos hermafroditas, que hoje o termo correto é intersexualidade, tá bom? Então, os intersexuais são essas pessoas. O A são os assexuais. São pessoas que não sentem atração por nenhum dos sexos, nem feminino, nem masculino, nem pelo intersexual. E o mais, ele agloba todas as outras diversidades que existem pansexuais, que são pessoas que sentem atração por todos, sejam homens, mulheres, intersexuais,
não binários, gêneros fluidos. Existe uma diversidade já caracterizada. Existem mais de 30 tipos de gêneros classificados já, para vocês terem uma ideia. Então, entendendo essa sopa de letrinhas, que é a sigla LGBTQIA+, a gente tem que, a partir desse momento, saber falar sobre a inclusão. Não adianta a gente apenas classificar, que, na verdade, classificar e colocar em caixinhas não seria o ideal, mas foi preciso fazer isso, criar uma sigla para mostrar que essas pessoas existem, elas estão lá e elas merecem os mesmos direitos que as outras pessoas. Então, para falar de inclusão, a gente precisa saber o que é essa inclusão. Essas pessoas precisam estar inseridas na sociedade, precisam ter oportunidade de estudo, de trabalho, não serem discriminadas, não terem portas fechadas pelo simples fato de serem quem elas são. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, mais de 60% de pessoas LGBTQIA+, escondem a sua orientação sexual no trabalho ou na faculdade, pelo simples fato de terem medo de sofrerem retaliações, de sofrerem ofensas, discriminações, ou até mesmo de perder o emprego. Imagine só você ser tolhido de ser quem você é, pelo fato de você ter medo por conta da sociedade. Isso é muito triste. A partir da inclusão é que a gente vai poder dar a oportunidade para essas pessoas. E é importante diferenciar inclusão de equidade. A inclusão é reconhecer as diferenças que existem e propor um espaço para que possa existir uma empatia comum. A equidade, por sua vez, é como nós iremos tratar essa diversidade. Então, inclusão por exemplo, propor que uma empresa tenha mais funcionários LGBTs, colocar um líder, um diretor, um CEO como LGBT para dar visibilidade, para ser referência. Já a equidade é saber como nós vamos fazer isso, como nós vamos provocar essa inclusão, propor essa inclusão. São 19 horas. Então, a equidade é a ponte para a inclusão. Mas para chegar nessa ponte, nós precisamos primeiro transpassar algumas barreiras que são impostas pela sociedade. A primeira delas é a autoaceitação. Infelizmente, a sociedade ela tem vários preconceitos enraizados, o que torna essa trajetória de uma pessoa LGBT muito mais árdua. Primeiro, da autoaceitação. Muitas pessoas LGBTs, elas não se aceitam, elas não entendem que elas também são normais, que elas são como as outras pessoas. Então, a primeira barreira a ser transpassada é a da autoaceitação, é você entender quem você de fato é, quem é você na sua essência, sem precisar se travestir de outra pessoa, deixar de ser quem você é para agradar os outros, não ter vergonha de você. Então, porque a partir do momento que você é dono de si, dono da sua verdade, você entende quem você é, ninguém consegue passar por cima de você. Isso eu falo como forma de incentivar, porque eu tenho certeza que existem muitos alunos que nos assistem agora, que talvez façam parte da comunidade LGBT, mas se sentem acuados, se sentem reprimidos, não conseguem mostrar a sua essência, tanto em casa quanto no trabalho ou na sociedade. Então, ser LGBTQIA+, não é nenhum pecado, não é nenhum crime. Deus fez todos os indivíduos da maneira como eles são. Ou se você não acredita em Deus, também cada indivíduo é o que é, independente de qualquer coisa. Ninguém escolhe ser. Nós estamos falando de características. É como se eu dissesse que você escolheu ser destro, ou ser canhoto, ou ser loiro, ou moreno, ou ser homem ou mulher. Ninguém escolhe. Você já nasce assim. Você não é o pior ou melhor do que ninguém unicamente por conta disso, exclusivamente por conta disso. Não, isso só te torna diferente. A segunda barreira a ser transpassada é a barreira familiar. A partir do momento que você se aceita, você tem a dificuldade, às vezes, muitas famílias acabam passando por isso, de não aceitar uma pessoa LGBTQIA+. Isso, infelizmente, é uma realidade.
mais de 37% das pessoas não aceitariam um filho LGBTQIA+, segundo várias pesquisas mostram. Então, a sociedade já tem esse preconceito lá no âmago de cada um, porque elas aprenderam que tinham que recriminar essas pessoas. Por conta disso, muitos adolescentes são expulsos de casa, não têm a oportunidade de estudar, de trabalhar, porque suas famílias não os apoiam. Isso é frustrante, porque elas deixam de desenvolver suas habilidades, suas competências, seus ofícios, por conta dessa barreira familiar. E diferente de outras minorias, por exemplo, pessoas que são pretas, mulheres, pessoas que são de uma classe econômica mais baixa, que também são minorias entre aspas, porque, na verdade, acabam sendo maioria, mais da metade da população brasileira é preta, mais da metade, mais de 70% da população brasileira é de classe média baixa, mulheres também estão em igualdade com os homens, só que essas minorias, ao sofrerem qualquer forma de preconceito ou retaliação na escola ou na faculdade ou no seu meio de trabalho, elas têm um apoio familiar. Se uma criança preta vai à escola e sofre qualquer tipo de racismo ou discriminação, quando ela volta para casa e conta o episódio para os seus pais mostram, ensinam a ela que ela deve ter orgulho de quem ela é, o valor que tem a cor da pele dela, os seus ancestrais, os seus antepassados. Isso é um orgulho. Então, a criança aprende desde criança que ela tem que ter orgulho da cor dela, do cabelo dela, da cidade de onde ela veio, de todas as suas características. Se uma mulher, uma menina sofre bullying, sofre assédio na escola ou no trabalho e volta para casa, conta isso para os pais vão ensinar ela a se defender, a mostrar o seu valor, a ser competente. Da mesma forma, se uma pessoa pobre chega em casa e diz que foi humilhado na escola porque não tinha o dinheiro para comprar o lanche, a merenda, os pais vão ensinar que o que há de mais importante não é o dinheiro, é o caráter, é a sua essência, e que estudando e trabalhando ela vai conseguir se tornar quem ela quiser, chegar e alcançar todos os seus objetivos. Mas quando uma criança, um adolescente LGBT sofre um bullying, uma LGBTfobia na escola, é chamado de gay, de sapatão, de viadinho ou de qualquer outro xingamento, e volta para casa para contar isso, primeiro, ele não tem nem coragem de contar, porque já sabe que não vai ter o apoio. Segundo, quando conta, ele muitas vezes não tem aquele apoio. Então, assim, é muito difícil para essas crianças, porque a base, a fortaleza que elas precisam ter, que são a família, eles não têm, nós não temos. Então, essa é uma barreira muito difícil de transpassar, principalmente num país que tem já esse preconceito velado. A terceira barreira é a sociedade. Depois de você superar a barreira da autoaceitação, a barreira familiar, você ainda precisa superar essa barreira da sociedade. E esse é o medo de muitos pais que têm filhos LGBTs, porque apesar da família até apoiar, e tem medo que a sociedade não aceite ou não apoie, ou feche as portas, ou agrida seus filhos. Então, a sociedade tem esse preconceito enraizado. Mais de 38% das pessoas são contrárias que casais do mesmo sexo tenham os mesmos direitos que casais héteros. Isso chega a ser absurdo. Isso não vai interferir na vida de ninguém. São pessoas que estão brigando para ter os mesmos direitos que as outras. Então, o mercado de trabalho fecha as portas, a discriminação é grande e todas essas barreiras influenciam nessa inclusão do indivíduo na sociedade. Nós temos que falar lá na escola, a formação desse indivíduo desde a infância. Como já foi dito por um pensador muito famoso, o indivíduo, ele nasce como uma folha em branco, e suas experiências são a tinta que vão preencher as páginas da vida desse indivíduo. Então, ninguém nasce preconceituoso, ninguém é preconceituoso na sua essência. As pessoas se tornam
pelo ensinamento que lhes é dado desde a infância. Então, a escola tem esse papel primordial de levantar essa questão, de colocar em pauta, de levantar debates e discursos, promover a educação sexual, para que o indivíduo se conheça, saber que ele é normal, que existem essa diversidade de indivíduos na sociedade, como a gente já descreveu. A escola é importante por recriminar o bullying, perceber quando outros alunos estão ali fazendo bullying com alunos LGBTs, intervir, ensinar. Esse é um dos papéis da escola, junto com os pais, é claro. A escola é a ponte com a família, ela que vai muitas vezes perceber quando aquela criança está passando por uma dificuldade na família, quando a família não aceita, por exemplo, o aluno não consegue estudar, não consegue se concentrar, porque em casa ele passa por um caos, é um tormento ele ter que viver e não conseguir o apoio dos pais, não conseguir apresentar o namorado para os pais, não poder sair com os amigos gays. Então, isso interfere na educação desse indivíduo. E também a escola é importante para desenvolver as habilidades dessas crianças, porque a partir desse desenvolvimento que elas vão poder se tornar adultos competentes para entrar no mercado de trabalho, porque as barreiras já são inúmeras. Esse é o primeiro papel da escola. Depois nós passamos para a faculdade, onde vocês estão agora, vocês acadêmicos. Na faculdade, vocês vão passar por diversas provações também. E a faculdade tem esse papel de desenvolver essas habilidades em vocês. É papel da faculdade criar grupos de discussões, estudos dirigidos, seminários que abordem essa pauta. Eu lembro no meu primeiro período de medicina, foi feito um grupo de discussão onde apontava, falava sobre a homofobia, sobre a homossexualidade, e a professora incitou para que a sala se dividisse em dois grupos, um que defendesse a homossexualidade e outra que fosse contra, e cada um levantasse as suas questões, as suas ideias, para, na verdade, criar um momento de discussão, saber por que a sociedade é homofóbica, se a gente nunca nem parou para discutir se isso é errado ou se é certo. Então, a faculdade tem essa chave para despertar, porque você vai, a partir da discussão, do debate, que você entende onde que você está errado. Ligas acadêmicas, como Liga de Sexualidade, eu participei de uma liga que me ensinou muito, me ajudou bastante a entender quem eu sou, e assim eu poder combater todas as minhas dificuldades na vida real. Representatividade, tanto acadêmica, por exemplo, ter alunos LGBTs, ter funcionários LGBTs, professores LGBTs, porque isso dá representatividade. Representatividade é importante. Você se vê espelhado, você vê pessoas iguais a você naquele meio que é tão importante e tem que ser tão desconstruído como a universidade, como a faculdade. Ali é a formação de um indivíduo, você está aprendendo como você tem que ser na sua vida profissional. E se você não tem o mínimo de empatia, respeito à diversidade, você não vai conseguir ser um bom profissional. Função da faculdade, promover palestras nesse tema, perceber também e tentar reparar problemas familiares, assim como a escola também é importante. Após isso, juntamente com isso, a faculdade tem nas mãos também o poder das redes sociais, como esse debate, essa aula que a gente está tendo agora. Esse espaço é muito importante, a gente poder levar o tema LGBT para todos vocês que estão assistindo. E é a partir das redes sociais que a gente levanta outras questões. As redes sociais têm uma importância enorme na comunidade LGBT. Primeiro, de unir pessoas, criar grupos, criar novos ciclos. Eu me lembro que assim que eu entrei na faculdade, eu sofria bastante preconceito e não podia ser quem eu realmente era, por ser gay. Mas eu descobri um grupo de médicos já formados e estudantes de medicina que também eram iguais a mim, eram LGBTQIA+. Existia um grupo chamado Meditopia, na época usava-se mais o Facebook, tinha um grupo, e eu tive exemplos de pessoas que eram médicas. Eu falei, nossa, então você pode ser médico, pode ser gay, feliz, bem-sucedido, ter sua família,
E isso, para mim, foi muito importante na formação da minha individualidade, na minha formação como cidadão. Levantar questões e problemas nas redes sociais. Hoje em dia, a gente consegue ver quando existe algum preconceito que a gente caiu na mídia, na televisão, isso vira pauta, vira uma hashtag, isso vai nos trending topics. Então, a rede social tem esse papel, promover encontros, encontro de amigos, encontro para paquera, como o Tinder. Às vezes a pessoa tem medo de ir para um bar para paquerar, porque tem medo de retaliação, tem medo de agressão, medo de ser morto. Então, a rede social veio também para isso. E uma forma de autoafirmação, de você usar essa rede social para levantar uma bandeira, para mostrar que vocês existem. E isso eu falo para todas as minorias, não só LGBTQIA+. E eu trouxe para vocês até um exemplo de uma campanha que viralizou no último ano, de médicos famosos em redes sociais, influencers, que usaram o poder da rede social para mostrar que eles existem, que nós, gays, lésbicas, bis, trans, não binários, nós estamos aqui, nós podemos ocupar qualquer papel social, inclusive nós podemos ser médicos e médicas, presidente, o que você quiser. A representatividade é importante. Então, eles fizeram um vídeo mostrando eles, tanto com a roupa de médico, jaleco, como na vida pessoal. Vou rodar aqui para vocês. Um vídeo curto de 1 minutinho, 1 minuto e meio. O áudio está funcionando? No importa que tú tengas plata, aquí lo que importa es que tú te sepas valer, que te ajustes y la ropa se levanta, cuando el bajo se te meta por los pies, no te entiendo pero lo lento, que los cuerpos sí se saben entender, todo el mundo con el mismo movimiento, dale. Encima, si me pegas por atrás, yo no voy a decir nada, todo el mundo es igual, vale para abajo nomás, no importa lo que digan los demás, a todos nos gusta cuando nos seducen, todo el mundo se suelta más cuando no luce, págamela, 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 dejemos la pena para después. Dejemos la pena para después. Muito bacana essa iniciativa deles, de mostrar, de ser a representatividade. Aqui uma foto do meu grupo, do Meditopia, na época, em 2014. A gente se reuniu para assistir um jogo da Copa, e eu pedi autorização a todos para poder divulgar essa foto, porque a gente sabe que ainda existe esse preconceito. E, infelizmente, 2 colegas ainda assim pediram para não serem identificadas. Isso só corrobora o quão isso ainda está presente, como a gente tem medo de retaliações no nosso meio de trabalho, de perder o emprego, da família discriminar. Então, esse é o retrato. Nós estávamos tomando uma cerveja, comemorando, felizes, um grupo unido, mas que ainda assim sofre preconceito. E o que vocês vão levar, vocês acadêmicos de medicina que estão assistindo agora? O que vocês vão levar de aprendizado para a prática médica, para a sua prática, tanto ainda acadêmica, nos ambulatórios, e quando vocês se formarem? Vocês têm que aprender a respeitar o paciente na sua individualidade, saber primeiro como se referir ao paciente. Por exemplo, eu sou ginecologista, eu atendo mulheres, sejam cis ou trans,
E eu me lembro de um episódio na minha residência, no meu hospital, em que no ambulatório a gente atendia algumas pacientes trans, só que às vezes a falta de técnica ou de treinamento fazia com que houvesse preconceito ali. Então, por exemplo, a gente atendia um homem trans, né, nasceu com a genitália feminina, mas depois se identificou como um homem, então precisava passar por um exame ginecológico de rotina, e na hora de chamar, a secretária chamava como, sei lá, o nome masculino, João. João, pode entrar na sala 2. Numa sala de espera cheia de mulheres, numa consulta que seria de ginecologista, então você já vê uma exposição desnecessária. Isso já calma um trauma, faz até com que as pessoas trans deixem de procurar o médico por forma de evitar essa vergonha que elas acabam passando. Você tem que respeitar a identidade de gênero dos seus indivíduos. Na anamnese, ser cauteloso ao perguntar sobre relação sexual, sobre os parceiros. Parece que a gente é ensinado a partir do pressuposto que todo mundo é heterossexual. Já pergunta quantos parceiros, se já teve filhos, qual o método contraceptivo, e às vezes você não leva a consulta, não conduz a consulta de acordo com aquela pessoa. A orientação sobre, por exemplo, sobre ISTs vai ser diferente num casal, numa pessoa heterossexual que tem relação heterossexual para uma que tem relação homossexual. As formas de prevenção, de gravidez, de ISTs, é diferente. Então, você tem que ter a postura de saber perguntar sem ofender, mas essa informação é importante para você, na sua anamnese, para você descartar uma gravidez, por exemplo, no seu diagnóstico. Então, você tem que saber perguntar. Saber orientar as condutas de acordo com a orientação ou a identidade de gênero do seu paciente é primordial. E perguntar se ele deseja ser atendido sem um acompanhante. Às vezes a mãe está ali e não quer falar, e o paciente ou a paciente se sente desconfortável em falar coisas pessoais próximas do seu acompanhante. Trouxe aqui um estudo para vocês que corrobora isso. Esse artigo americano, publicado na Transgender Health, ele avaliou experiências de estudantes acadêmicos de medicina e médicos transgêneros e não binários, lá nos Estados Unidos. É um estudo de 2017, que foi publicado em 2019, e o que ele observou? Foram 32 participantes dessas pesquisas, eles fizeram questionários para essas pessoas, que eram não binárias e transgêneros, e 50% deles não divulgaram sua identidade na faculdade ou no hospital, ou seja, eles não se sentiam à vontade de falar que eles eram trans ou que eram não binários no seu ambiente de trabalho ou no seu hospital de residência médica. 22% enfrentaram barreiras com base na identidade ou na expressão de gênero ao se matricular. Você imagine quando você vai se matricular num curso de pós-graduação e tem uma barreira pelo simples fato de ser trans ou não binário. Isso, daquelas barreiras que a gente falou, que a gente tem que transpassar na sociedade. 78% censuravam a fala ou os maneirismos, o jeito de ser, metade do tempo ou mais do trabalho para evitar a divulgação não intencional do seu status, transgênero ou não binário. Então, eles não podiam ser quem eles eram, não podiam ter os trejeitos, as falas, usar as roupas que queriam, pelo simples fato de terem medo. 69% ouviram comentários depreciativos sobre indivíduos transgêneros ou não binários na faculdade e 33% testemunharam discriminação de pacientes no consultório. Então, veja você que está aprendendo a ser médico, está no ambulatório e o colega do lado que está atendendo com você comete uma transfobia, uma discriminação com o paciente, entendam bem, com o paciente. Olha a gravidade disso. Mas isso a gente não precisa nem ir longe para avaliar esses dados. Esse estudo aqui, também de 2019, avaliou o preconceito contra a diversidade sexual e de gênero entre os estudantes da medicina do primeiro ao 8º semestre do curso de medicina na região sul do Brasil. E o que é que foi visto? Quase 75% concordaram que o sexo entre dois homens é errado. Foram 390 estudantes do primeiro ao 8º período que participaram desse artigo, dessa pesquisa.
sendo hétero, homossexual, ou todas a identidade de gênero, quase 400 estudantes e quase 3/4, 75% concordam que o sexo entre dois homens é errado. Vejam bem, são acadêmicos de medicina com esse tipo de raciocínio. Isso aqui no Brasil, uma pesquisa de 2 anos atrás, chega a ser surreal. 83,9% consideram homens gays nojentos, usando os termos que estão no artigo. Inacreditável. 83,9% acreditam que homossexualidade masculina é uma perversão. Imagina se esses estudantes de medicina não estudassem, porque eles estão estudando, né? Então, eles têm que, no mínimo, entender o que é orientação sexual, identidade de gênero e sexo biológico. Primeiro slide da minha aula, mas parece que eles não estão sabendo. 80,9% afirmam que o sexo entre mulheres é totalmente errado. Além disso, sociedade machista, né? 83,9% afirmam que as meninas masculinas deveriam receber tratamento. Tratamento seria o quê? Eu me pergunto. Tortura? Enfim. Então, com esses dados um pouco chocantes, acho que para a maioria, mas para nós que somos da comunidade LGBT, a gente sabe que isso é uma rotina, isso não choca mais. Aí eu queria que vocês levassem como pontos-chave, como highlights dessa aula, algumas informações. O preconceito, infelizmente, ele existe, ele está na sociedade, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para tentar reverter isso. A gente tem que cada um fazer a sua parte no seu ciclo, no seu ciclo de vivência, na sua família, no seu bairro, na sua faculdade, no seu trabalho. Cada um fazendo a sua parte para, quem sabe, um dia a gente viver numa sociedade sem preconceito. Empatia é a base para uma sociedade saudável. Sem você conseguir se colocar no lugar do outro, saber e entender a dor do outro, você não consegue crescer como indivíduo. Ser LGBTQIA+, não é um crime ou pecado, mas pelo contrário, se você é LGBT-fóbico, isso sim é um crime. Se você é LGBTQIA+, essa mensagem é para você que está assistindo. Eu queria te falar que se você sofre por não poder ser livre e mostrar a sua real identidade, procure os seus iguais. Faça como eu fiz, procure amigos, procure pessoas que te fortaleçam. Descubra quem você é, mas não mude para agradar os outros. O mundo é muito perverso e a gente precisa primeiro se conhecer para poder conviver em sociedade. Então é isso, essa mensagem que eu queria passar para vocês. Agradeço muito esse espaço. É sobre isso que eu falei na minha aula, de levar esse conteúdo, esse conhecimento, principalmente num ambiente tão democrático e tão desconstruído como é o meio acadêmico. Eu deixo aqui meu Instagram, meu e-mail para quem quiser tirar dúvida, entrar em contato, dar sugestões, e muito obrigado pelo convite. Tá ótimo. Obrigada, doutor Jadson. Obrigada pela contribuição. Só para a gente apresentar a nossa próxima palestrante, só para avisar, o Silvio precisou sair, ele teve um imprevisto, teve uma reunião de última hora, e também a gente precisou fazer uma troca de horário aqui com as palestrantes, por problemas técnicos, então a primeira vai passar a ser no lugar do doutor Jadson, por isso que a gente antecipou. E agora a gente vai dar continuidade aqui com a Glauce, né, que é psicóloga do Hospital Quinta D'Or e da Santa Casa, com o tema Saúde Mental do Médico. Bem-vinda, Glauce. Boa noite. Minha câmera está ativada, que eu não estou me vendo. Você está ao vivo. Tá sim. Meu microfone, então, pelo jeito, está direitinho, que aqui está ativado, mas tudo bem. Então, boa noite a todos. Eu sou Glauce Corrêa, eu sou psicóloga, eu sou coordenadora do Serviço de Psicologia no Hospital Quinta D'Or e também sou chefe de um serviço de psicologia clínica hospitalar no Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a saúde mental dos médicos, dos estudantes de medicina. Acho importante, nesse momento, que a gente espera tanto desses profissionais, né, um momento difícil de pandemia, falar um pouco sobre a saúde mental, sobre
como fica essa situação deles, né, de ter que tratar, ter que estar bem, sem nenhum dilema ético, sem nenhuma angústia. Como é que fica isso? A gente espera tanto desses profissionais de assistência, que eles fazem parte desse grupo tão vulnerável, ainda mais nesse momento de pandemia. É normal a gente saber que o medo, que o estresse, que a culpa, que a insegurança, a sobrecarga, a pressão e até a exaustão física e emocional cause sentimentos de culpa, né, normal, natural, e que causem confusão mental também nesse processo em que eles precisam saber lidar, que é um processo que depende de dedicação o tempo todo. Eles não podem entrar em burnout, ter colapso emocional ou ter nenhum tipo de fadiga por compaixão. Momento difícil. Então, o que a gente está esperando de todos os profissionais da saúde, principalmente os médicos, é que tenham a empatia, acabada de falar agora na live, o respeito e que tenham informações qualificadas, né? E que saibam comunicar essas informações. Dessa forma, a gente vai entender que vamos diminuir a ansiedade, promover descompressão tão importante nesse momento da sobrecarga mental, física que o médico tem e ajudar no bem-estar deles. Então, acho que mais importante quando a gente fala de saúde mental é falar sobre a forma como a saúde mental é encarada dentro do nosso contexto hospitalar. A gente entende que o médico está ali para promover a saúde física e mental, não ter nenhum tipo de preconceito, não discutir nenhum caso, mas a gente precisa entender que saúde mental, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, está relacionado à forma como a pessoa reage às exigências, aos desafios e às mudanças da vida, ao mesmo modo como ela consegue ir organizando suas ideias e suas emoções. É a forma como se sentem, é a forma como são capazes de lidar com as adversidades e é a confiança que as pessoas têm. Isso é saúde mental. Diferente de doença mental, é muito melhor a gente prevenir a doença mental do que ter que tratá-las, né? Então, vamos prevenir dando saúde mental. As doenças mentais são os transtorno psiquiátrico ou psicológico, não importa, onde tem alteração de pensamento, emoção e comportamento. A gente vê isso acontecendo o tempo todo, onde a gente tem uma doença hoje que é um dia de cada vez, que ninguém sabe como se comporta, então causa angústia, sim, causa interferência na vida cotidiana de qualquer um, mexe muito, muito, muito com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, porque a gente acaba levando isso de alguma maneira para dentro da nossa casa. Então, o que a gente precisa saber é fazer a divisão do que é saúde mental e do que é doença mental. Então, entendendo que dentro de saúde mental a gente tem a forma como a gente pensa e a forma como a gente se comporta. E a doença mental, ela traz traços da nossa personalidade que vai causar transtornos de alguma maneira nos nossos pensamentos e comportamentos, como é uma linha divisória mesmo para a gente entender aonde a gente precisa buscar ajuda. Então, é sempre bom a gente falar que, nesse momento, a vida do médico como um todo, né? O médico residente, ele ao longo da residência dele, ele tem que utilizar uma escuta ativa, uma linguagem apropriada, de fácil compreensão, não depreciar a sua relação médico-paciente, demonstrando sempre compaixão, estar íntegro e trabalhar com respeito em relação aos pacientes e aos seus colegas de equipe. Dessa forma, a gente tem autonomia do paciente e do médico e da família para que a gente possa ter o melhor tratamento possível, né? Essa comunicação, quando ela é feita de forma apropriada, a gente consegue diminuir a complexidade de todo o tratamento que vem depois. Então, a gente precisa fazer entender desde a residência médica que a melhor forma da gente trabalhar com o paciente, com o seu familiar, é a gente conversando, a gente escutando. E aí a gente vai diminuir todo aquele estresse excessivo relacionado ao trabalho, esse estresse que hoje também a gente denomina de síndrome de esgotamento profissional ou burnout. Muitas vezes também é uma situação de fadiga por compaixão, por a gente estar ali trabalhando,
um paciente há muito tempo, e esse paciente a gente acaba fazendo uma certa ligação com ele, quem cuida, né, cria laços afetivos, mas de alguma maneira a gente tem que ter preocupação em fazer o nosso melhor, de nos organizarmos para a gente praticar e agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas na equipe de assistência. Então, a gente ter ali uma escuta ativa, uma empatia com os nossos colegas, saber entender a hora que os nossos colegas também estão colapsando, estão inseguros, estão com medo, e dê ali aquele momento para a gente poder ajudá-los, nem que seja só ouvindo, né? Ou muitas vezes pedindo para que ele dê uma paradinha, descanse. Isso vai ajudar muito para a gente preservar a saúde mental. É comum que nos momentos em que a gente está fazendo o atendimento a um paciente, hajam os pensamentos intrusivos, ainda mais nesse momento em que os médicos são as pessoas que estão mais à frente, né, do contágio, os médicos e os enfermeiros, né? Podemos esquecer deles. E aí vem os pensamentos intrusivos, aquele medo também de se contaminar ou de levar a doença para dentro de casa. Isso é muito normal, é comum, não se culpe por isso. O que é importante é você manter a sua atenção, sentir que você está fazendo da melhor forma possível o seu trabalho e se permitir sentir, expressar e compartilhar o que você está vendo ali naquele momento. Dessa maneira, a curto prazo, você vai elaborando aquele seu dia, tudo que você está vivendo e ficando ciente do seu estado emocional. E dessa maneira, você não vai levar sustos, você não vai se chatear, não vai se sobrecarregar e, de alguma maneira, você vai sair dessa crise, né, que a gente chama de crise mesmo, e saber gerenciar seu próprio estresse. Então, nesse momento, é bom a gente saber que, quando a gente fala de saúde mental e de doença mental, entender que as alterações das funções psíquicas, né, mudança de humor, de atenção, do sono, de pensamento, a forma como a gente trata as pessoas, ideias fixas, isso tudo são preocupações reais, mas muitas vezes também podem ser imaginárias. Aprender a identificar e reconhecer esses sinais, esses sintomas emocionais, são muito importantes. E não só reconhecer em você, como também no outro. A gente sabe como é o temperamento das pessoas que estão ao nosso redor. E dessa maneira, se há uma mudança naquele comportamento, ou se você percebe a pessoa mais fria, falando de forma mais ríspida, não tenha medo de chegar a ela e dizer que ela procure alguém para ajudar, ou se faça ali de ouvido e deixe as pessoas, né, trabalharem naquele momento, mas sabendo que tem você ali, que se colocou diante dele e que vai ajudar numa situação. Lembra que nós estamos vivendo uma situação realmente de crise. Então, a gente aprender a gerenciar o nosso estresse, o estresse do ambiente onde a gente trabalha, é manter uma rotina saudável. E essa rotina saudável, ela evita muito danos à nossa saúde mental. Então, é extremamente importante nesse momento que a gente cuide da gente e a gente ajude o outro a cuidar do outro também, dando a ele tempo para ele descansar, para dar uma paradinha, toma aquele café, aquela água, descansa, não deixa a exaustão emocional tomar conta. É um grande desafio mesmo, os medos acontecem nesse momento, e enquanto você é um médico residente, isso vai acontecer com mais vezes, mas você é um residente, você está ali aprendendo. Então, não seja presunçoso e achar que se você perguntar algo a alguém mais experiente, isso vai ser ruim para você. Não, você está exercendo o seu papel de médico residente. Se você já é um médico mais velho, com mais experiência, não se impacte também em pedir ajuda aos mais novos, porque você tem seus planos, mas eles podem ajudar. Realmente é um desafio, são dificuldades muito normais hoje encontradas nos profissionais de saúde, o medo da infecção, de ser veículo, a culpa, exaustão, sobrecarga, porque o momento é esse mesmo. E isso faz a gente viver alguns dilemas éticos que necessidade de gerir é necessário, e a gente precisa de informação para isso. Não precisamos ter medo dos estigmas, né, da discriminação social que se sofre por ser médico e trabalhar num ambiente contaminado.
A gente está o tempo todo exposto a alguma situação. A gente tem que saber tomar conta da gente, usar os EPIs necessários e trabalhar sempre, que como psicóloga, eu trabalho com o estresse, principalmente quando o estresse está elevado. A gente tem os profissionais de saúde que estão bem vulneráveis e com sentimentos mesmo de ansiedade muito visíveis, onde o burnout está indo de uma forma compulsiva mesmo, tomando conta das pessoas, e é um sofrimento muito, muito, muito grande que está causando no sofrimento nos profissionais de saúde, porque eles acabam se sentindo culpados por estarem ali cuidando do paciente, estarem sofrendo por ele. Mas a fadiga por compaixão que existe nesse momento, quando a gente está cuidando de um paciente por muito tempo, ela causa essa exaustão física e emocional mesmo. Por isso que a gente tem esse sofrimento. Então, lembrando que essa hora é hora da gente dar uma paradinha, é hora da gente pensar que a gente não tem que entrar num colapso mental. A gente não sabe o tempo que a gente vai estar ali com aquele paciente, ou com aquela família sofrida, ou com aquela equipe que está estressada, sim, estressada porque está cansada, está esgotada, trabalhando em ritmo alucinado, né, o tempo todo, incapazes de controlar a sua própria integridade física. Então, a gente tem que ajudar todos eles com muita satisfação, dando a eles, assim, a oportunidade de expressarem que estão exaustos, que estão irritados, estão desanimados, preocupados. E dessa forma, a gente ouvindo aquilo, a gente saber quando é a hora de orientar para buscar um profissional. Eu sou psicóloga, eu trabalho dentro de um serviço de emergência no Hospital Quinta Dor, e ali eu vejo o tempo todo profissionais que estão em burnout, profissionais que estão em fadiga por compaixão e colapso emocional. E o que eu tenho para fazer com eles é o que eu faria com qualquer pessoa, porque ali eu não estou tratando só um médico, eu estou tratando uma pessoa que está incapaz de relaxar, que está incapaz de perceber que está na hora de comer. Eles estão brigando entre eles, porque os prejuízos são muitos. Quando eu digo prejuízo, as vidas que nós temos ali e que se perdem, não é por desumanização ou por distanciamento, não tem nada disso. Essas vidas estão sendo perdidas porque as pessoas simplesmente não estão conseguindo salvar de uma forma que causa angústia, que causa apreensão, e isso aí está sendo muito ruim. Então, compartilhar esse sentimento ruim é muito importante, estar atento a esses sintomas do nosso colega ao lado, a gente está hipervigilante, né? Para quando esse colega ele tem alguma manifestação diferente, é importante para todos nós. E dar esse feedback a eles, não estou achando que você está tratando as pessoas como deveria, eu acho que você hoje não está bem. Eu tive a oportunidade nesse momento de pandemia de ter a função de perceber quando a pessoa não estava bem, né, aquele médico, enfermeiro ou técnico, não importa, qualquer pessoa da equipe de assistência, e pedir para ficar em casa, para se afastar um pouco. Eu sei que esse afastamento muitas vezes foi feito com culpa, porque você sabia que o seu colega ia ficar sobrecarregado, mas sem esse afastamento você ia congelar. Então, ia ser muito ruim você expressar os seus sentimentos de uma forma falada, e você ia acabar mudando esses sentimentos para ações físicas, né? E isso ia ser ruim para a sua alimentação, para a sua higiene, para os seus hábitos saudáveis. A gente tem pessoa que esquece até de beber água, e isso não está legal. Principalmente se a pessoa já tem alguma doença crônica que já traz, né, de si, já diminui um pouco a questão da saúde física. Lembrando sempre que esse momento, ter esses sentimentos de medo, de ansiedade, são normais. É normal vivenciar isso. Não é nenhum sinal de fraqueza, não é nenhum sinal de incapacidade. Partilhar isso com os amigos, com os colegas de trabalho, com a família, ajuda muito a diminuir esse isolamento, esse silêncio, né? Esse medo que a gente acaba trazendo, e a gente cria estratégias para a gente começar a trabalhar com mais satisfação. Então, assim, sempre gosto de falar que a gente precisa se preservar, que a gente tem que chegar às pessoas e ajudarem a elas a descansarem
isso vai ser um autocuidado e um cuidado do outro que deveria diminuir todos os riscos de erro. A gente sabe que não é fácil, é uma maratona. Ter saúde mental já é complicado em tempos normais, imagina num tempo de pandemia. Então, a gente não está sozinho, a gente tem colegas, né, que a gente pode elogiar o trabalho deles, se for bem feito, a gente pode ter a assertividade de chegar para eles e dizer como é que poderia ser melhor a forma que ele está ali trabalhando. E todos nós temos a resiliência que a gente traz de base, que a gente traz da nossa casa, e isso é importante, a gente traz desde a infância, né? Escutar o outro, apoiar o colega, dar importância a ele, mostrar para ele que ele tem um ritmo, ele não precisa extrapolar esse ritmo dele. Isso é um cuidado psíquico importante. Situações de pandemia, a gente tem que lembrar que é importante reconhecer isso e ficar atento às necessidades básicas de cada um. A gente não pode ficar estigmatizado pelo medo do contágio, ou porque somos profissionais da saúde, porque são médicos. A gente tem que ter a nossa rede socioafetiva importante, e mesmo que seja virtual pela situação do isolamento, ela precisa estar ali, precisa estar visível, precisa estar acontecendo. Isso vai ajudar com que a gente possa utilizar mais a empatia, a compaixão, nosso espírito solidário de incentivar a participação das pessoas nos seus grupos sociais, nos seus grupos de trabalho, e dessa forma vamos diminuir muito os riscos, tanto os riscos dos próprios médicos e assistentes da saúde, né, de problemas com álcool, com drogas, de terem processos depressivos maiores, terem transtornos mais graves de personalidade. E isso a gente vai ajudando, esses efeitos tardios, né, que a gente está vivendo sobre isso, que a gente está vendo ali as pessoas sofrendo pela perda de um ente querido, e a gente tem que, não pode mostrar tanto, não pode chorar mais do que a família, mas a gente também pode mostrar a nossa tristeza, a gente também pode mostrar que a gente está ali, que a gente tem a compaixão, a gente é gente também, e a gente está ali para validar o sofrimento das pessoas, a saúde mental delas de uma forma como tem que ser, tá? Então, a gente gostaria sempre de lembrar vocês que a gente sabe que tédio, que solidão, que ter dor no corpo, dor de cabeça, isso é sinal de que a gente precisa dar uma paradinha. A gente não pode ter sentimentos, né, do medo exacerbado, do choque, de culpa, de desesperança, porque senão não vamos fazer os nossos trabalhos. A gente tem eu gosto de trabalhar alguns contextos que são os desesperos, os desamparos e as desesperanças que os profissionais de saúde trazem, que são sentimentos que causam aflição e descontrole, que traz uma resposta emocional ameaçadora para suas carreiras, e que isso é um perigo, sim, um perigo imediato para quem já sofre de ansiedade ou processo de sintomas depressivos, né? Então, acolher, escutar, informar o profissional sobre os sentimentos que ele está sentindo mais comuns, mostrar que tem pessoas que podem ajudar ele quando ele se acha desamparado, e que isso vai ser muito importante para que ele tenha um foco na esperança, né? Para que ele ajude a ele mesmo a enfrentar os seus medos, e que dessa maneira ele vai estabelecer assim, estratégias de resoluções de problemas, vai estabelecer mais movimento para diminuir o estresse, e vai ajudar ele a não se sentir estigmatizado por ele ser um profissional de saúde, por ele ter os medos e as culpas, né? Já que nesse cenário que nós estamos vivendo agora, é muito comum a gente tentar minimizar riscos de contaminação dentro do nosso trabalho, achando que a gente está protegido por todos os EPIs. Não, a gente tem que ter, além disso tudo, todas as outras práticas que fazem parte das dimensões de saúde, que é a nossa prática física, emocional, a nossa prática social, a nossa prática espiritual, tudo dentro no acordo, agindo de forma equilibrada para que haja uma estabilidade emocional e a gente não fique vulnerável
a todos os medos, a todos os recursos, né, que possam trazer dificuldade para a gente dentro do nosso trabalho. Trabalhar nossos congelamentos, né, trabalhar as nossos processos, assim, em que nós estamos, assim, não sei o que fazer nesse momento, vou buscar ajuda, isso vai diminuir essa apreensão dessa angústia. Respeita o seu tempo, aonde você sabe, se adapta levando em consideração até as medidas que você pode ajudar ou não, se prepara para ajudar o outro e a observar também e a escutar quando você for solicitado. E dessa maneira, eu tenho certeza que todos vão saber gerenciar os estresses, vão ter hábitos de vida saudáveis, vão descansar e vão refletir para que a gente possa sempre trabalhar a saúde mental, prevenindo a doença mental e não tratando doença mental. Enfim, eu teria muito mais para falar, mas vou pedir desculpa, eu não tenho mais tempo. A gente teve um atraso aqui, mas eu fico à disposição de vocês. Eu acho de extrema importância essa escuta reflexiva, essas necessidades, perceber a necessidade e a demanda suas e dos outros, e, assim, de alguma maneira, dar um feedback, fazer um contato, se mostrar mais presente, para que a gente possa trazer confiança, para que a gente possa ajudar o nosso colega a trabalhar dentro da resiliência dele, que ele também aprendeu lá na infância, né? A desabafar, a botar para fora, levantar a cabeça, dar aquela descansada, né? Levantar a cabeça e ir em frente. Isso vai ser um ponto bem importante. A gente não tem que julgar ninguém, a gente tem que permitir esse desabafo, porque a gente sabe o quão é importante, o quão a gente espera do médico, né? Na comunicação, na forma dele trabalhar, e que é isso que faz toda a diferença. Nós temos pessoas capazes que muitas vezes, pelo medo de falar dos seus sentimentos, se esquiva e acumula ali problemas que causam isolamento social ou causam a forma de trabalhar disfuncional. A gente tem que estar com comportamentos adaptativos e a gente tem que reconhecer os comportamentos não adaptados para as situações. Dessa forma, a gente vai priorizar muito as nossas necessidades e a dos nossos colegas. Vamos fazer um trabalho em equipe perfeito. Travou. Você está ao vivo, a professora travou a imagem dela. Olá, boa noite. Acho que a doutora Glauce Correia, nesse finalzinho da fala dela, travou. Boa noite, eu sou a professora Ana Tereza, eu estou aqui para continuar a nossa atividade de hoje à noite. Enfim, pena que ela, não sei se ela já está voltando, mas foi muito interessante escutar um pouco da importância, né, da gente olhar para o cuidador, da gente se cuidar, de cuidar de quem cuida, né? Aspectos como resiliência que a gente pode aprender, empatia, compaixão, são sentimentos que a gente precisa se permitir nesse momento que a gente está vivendo tão difícil. Então, a gente agradece a doutora Glauce e eu tenho a honra de apresentar a nossa terceira palestrante no final dessa noite, que é a Ana Michele. Ela é coordenadora da Casa Paliativa e criadora do Paliativas. E ela, então, vai falar conosco no nosso último tema. Muito obrigada pela presença, Ana Michele. A Glauce voltou? Eu voltei. Desculpa, eu não sabia que eu tinha caído. Imagina, a gente estava aqui te agradecendo. E não sabia que tinha caído. Não sei nem que horas eu saí. Você estava finalizando, estava já finalizando. Então, inclusive se colocando à disposição de conversar depois, que o tempo estava curto. Então, o que eu estou falando é que assim, a gente precisa dessa atenção a gente mesmo e ao nosso colega, né? Para a gente ter a capacidade funcional perfeita, para que a gente não se atrapalhe em momento algum. E a gente sabe que a gente promover essa psicoeducação, de pedir ajuda, de não ter vergonha, de se permitir, isso vai ajudar muito a adiar os nossos comportamentos, os nossos impulsos, que vão ser ruins lá na frente, dentro da nossa capacidade funcional.
É isso, gente. Desculpa, mas assim, como atrasou um pouquinho, fiquei um pouquinho atrasada também. Eu agradeço o convite de vocês, foi ótimo. Muito obrigada. Imagina, nós é que agradecemos mais uma vez. Obrigada, muito obrigada, Glaucio, por ter trazido a importância desse cuidado que a gente tem que ter, né? Desses sentimentos que a gente não pode deixar de contemplar dentro da gente mesmo, né? Empatia, compaixão, eu estava falando da resiliência que a gente pode aprender. E aí, falando de resiliência, né? Ninguém melhor agora para fechar a nossa noite do que a Ana Michele, como eu estava começando a apresentar, que é coordenadora da Casa Paliativa, então não é, e criadora do Paliativas. Ela vai falar com a gente sobre a importância dos cuidados paliativos. Ana Michele, muito obrigada pelo aceite. Você está aqui com a gente? Pode começar. Tá aparecendo aí porque tá super instável esse Teams hoje aqui. Agora você apareceu. Tá ao vivo. Pode começar. Bom, se der algum problema aí na conexão, vocês me avisem, porque eu não estou conseguindo ver, porque tá super carregado mesmo o Teams hoje. Então me avisem, por favor. Então, bom, muito obrigada pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre cuidados paliativos, né, que acabou se tornando muito mais do que um cuidado, para mim se tornou uma causa, né, e é o que eu tento oferecer para os pacientes, a possibilidade deles compreenderem essa dimensão. E aí, nessa pauta toda, eu acabei percebendo que eu precisava ensinar os próprios médicos o que era cuidados paliativos. Então, hoje a gente está vivendo quase que uma coisa oposta, né? Que não são os médicos que estão comunicando cuidados paliativos para os pacientes. São os pacientes que estão tentando ensiná-los a lidar com essa possibilidade. Porque a maioria ainda tem uma questão ali de tentar negar as coisas óbvias. Então, eu acho que é a melhor forma de começar. Eu espero que dê certo, mas tem um vídeo muito legal que o meu povo, né, que eu falo, que são pacientes, que recebem suporte da Casa Paliativa, que é o meu projeto, que mais para frente eu falo sobre isso. Mas eu acho que tem um recadinho aqui muito bem-humorado que a gente bolou lá na comunidade para falar um pouquinho sobre o que é cuidados paliativos na nossa visão. Então, se alguém puder soltar o vídeo aí, eu tô ouvindo, eu não tô vendo nada, mas espero que vocês consigam ver que bacana que é quando as pessoas se permitem ser cuidadas. Muito bom o vídeo. Pode voltar, Ana. Já passamos, conseguimos ver. A imagem dela travou também. Acho que hoje a gente está com problema de conexão, né? Ela está travada. A gente conseguiu assistir o vídeo. Vamos ver se a gente consegue retomar o contato com a Ana Michele, que ia falar com a gente sobre a importância do cuidados paliativos. Eu aproveito e lembro vocês que a gente vai disponibilizar o link da presença logo ao final da palestra dela. E acho que agora ela está saindo, ou voltando, não sei. Vamos esperar alguns minutinhos, por favor. Ela se deslogou, ela deve logar. Tá ótimo.
Ela deve estar reentrando. Nós tivemos esse problema ontem também com o Teams. Acho que essa instabilidade está demorando muito, né? E atrapalha todo o nosso andamento. Mas estamos aqui. Vamos tentar continuar com a Ana Michele. Vamos ver se ela consegue entrar novamente. Luciano, você está conseguindo falar com ela? Eu estou aqui falando com ela. Daniela está entrando em contato com ela. A gente pode, de repente, passar novamente o vídeo enquanto ela está entrando? É fácil fazer isso, Luciano? Será que a gente consegue? Porque, de repente, foi muito rápido. Era quase como um TikTok. E aí a gente pode ver novamente. Ah, ela está entrando. Está entrando. Eu acabei fechando o vídeo. Não tem problema, ela está entrando aqui. Acho que vai ser mais rápido a gente retomar com ela do que tentar colocar o vídeo. Ana Michele já está aí? Já. Voltei. Pronto, pode começar então. Recomeçar. Eu nem sei onde a gente parou. Para mim, a gente estava assistindo o vídeo. Deu tempo de ver o vídeo? A gente assistiu o vídeo totalmente, o vídeo passou completamente e você ia começar a falar. Ah, então tá ótimo. Bom, pelo menos essa parte a gente conseguiu. Obrigada. Bom, acho que como vocês viram aí, a gente fez uma brincadeira, né? Porque eu acho que para a gente começar a falar de cuidados paliativos, talvez a primeira coisa que eu tenho que contribuir com vocês é que a gente não está falando de pacientes terminais, né? Então, existe o estágio terminal da doença, óbvio, existe, né, os dias finais, final de vida, existe vários cuidados para essas etapas da vida, mas quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente não pode resumir a esse tempo curto, né, esse tempo final. Pela Organização Mundial da Saúde, cuidados paliativos, né, deveria ser oferecido desde o diagnóstico de uma doença grave, incurável, que ameaça a continuidade da vida. No meu caso, né, eu sou uma paciente de câncer de mama metastático, então, diante do que a medicina oferece hoje, eu não tenho a possibilidade de cura, pelo menos biológica. Então, eu estou em cuidados paliativos, né, eu faço um tratamento paliativo e sou beneficiada pelas abordagens de cuidados paliativos. E como vocês podem ver, eu não estou terminando nada, tá tudo certo aqui na minha vida, estou gata pra caramba, tá tudo certo. Então, eu acho que a gente precisa primeiro começar a desconstruir essa questão de que cuidados paliativos só é destinado a alguém que está efetivamente enfrentando uma etapa final de vida. Então, quando eu fui diagnosticada, eu acho que essa foi a minha primeira urgência, de tentar entender o que isso significava. Eu já estou em tratamento sem parar há 10 anos. Então, talvez eu só tenha conseguido chegar até aqui com qualidade de vida, porque eu realmente me permiti ser cuidada, e eu tive a sorte, né, não sei nem se sorte, porque na verdade eu que corri atrás, de profissionais que conseguissem lidar com a minha doença, e não só com a minha doença, mas que realmente conseguissem lidar com o ser humano que eu sou, que eu não sou só a doença, né, como a gente colocou lá no vídeo. O diagnóstico e o prognóstico, eles não podem definir uma pessoa. Então, eu acho que essa é a primeira desconstrução que eu preciso fazer na cabecinha de vocês, porque ela é muito importante, e hoje a gente está vivendo um momento, né, que talvez tenha sido, talvez iniciado, né, essa coisa mais ampla da gente falar sobre cuidados paliativos. Talvez eu tenha começado isso enquanto paciente, e alguns médicos, né, entre eles a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que pode ser que vocês conheçam. A gente começou a tentar trazer esse debate para a sociedade mesmo, porque realmente cuidados paliativos era algo muito restrito só ao universo médico, e muitas vezes, né, tinha até um tabu entre os próprios médicos, o que para mim é curioso, porque se vocês estudam para cuidar de pessoas,
como é que vocês não são capazes de lidar com pessoas que não têm cura? Então, vocês só estão estudando para curar pessoas, para salvar, para ser os grandes heróis das histórias? Então, para mim, existe um heroísmo maior ainda de um médico que ele consegue olhar para um paciente para além do seu diagnóstico. E que na hora mais difícil da vida dele, ele não vai dizer assim, eu não tenho mais nada para fazer. Porque pode ser que você não tenha o que fazer por uma doença, para conter o avanço de uma doença. Mas por um ser humano você vai ter sempre o que fazer por ele. Nem que seja só olhar nos olhos dele e dizer que você está lá e que você vai dar conta de estar com ele até o final. Porque é difícil dar conta. É difícil dar conta porque as pessoas elas não são preparadas e elas negam muito, né, esses temas difíceis, né, a morte é um tabu. O que para mim soa até como de uma forma engraçada, porque como algo que é tão óbvio da nossa vida e talvez é a única coisa que a gente saiba que é óbvia, é que existe uma finitude de todas as coisas. Então, tudo que é orgânico, né, tudo que é material, acaba um dia. Então, como é que isso pode ser um tabu e criar tantos muros, né, não só em relação à medicina e o paciente, mas em relação à sociedade e alguém que está vivendo esse tipo de vulnerabilidade? Então, eu comecei esse ativismo, né, eu comecei a falar publicamente sobre isso, não só porque eu sou uma sagitariana muito louca, que gosta mesmo de mandar um sincerão e tentar fazer com que as pessoas abram a mente para algumas coisas óbvias, como é o fato de que todos são finitos, e como é o fato de que eu não sou só o diagnóstico que eu carrego. Então, eu descobri nos cuidados paliativos uma forma de realmente viver bem, e isso não tem a ver com tempo cronológico, tem a ver com tempo de presença mesmo, né? Então, é isso que eu tenho tentado contribuir com os pacientes, para que eles realmente saiam daquele espaço de vítimas das circunstâncias, de serem apontados por aí, né, como aquele que perdeu para o câncer, e eles assumirem o protagonismo de suas histórias. Então, nessa caminhada, eu acabei descobrindo histórias incríveis, que eu quero compartilhar algumas aqui com vocês, né? Então, para vocês compreenderem cuidados paliativos, a gente está falando de várias camadas de sofrimento. Então, por isso que eu acho que cuidados paliativos é quase uma arte, né? Uma arte que consegue enxergar a alma, sabe? Porque eu acho que a expressão artística diz muito da alma que a gente tem, do espírito que a gente carrega. Então, para mim, são profissionais que realmente transcendem a medicina. Então, eles olham para vários aspectos de sofrimento. Então, na primeira camada, a gente está falando de um sofrimento físico. E o sofrimento físico, ele é urgente, né? É muito difícil a gente conseguir falar de outras dores emocionais, dores espirituais, se o paciente está lá gritando com dor. E aqui no Brasil, né, infelizmente, as pessoas, né, eu vou falar de câncer porque é o universo que eu conheço mais, mas obviamente cuidados paliativos não é destinado só aos pacientes oncológicos. A gente está falando de qualquer pessoa que tem uma doença grave, incurável, e que ameaça a continuidade da vida. Então, mais no caso de câncer, né, que é justamente o universo que eu transito mais, é muito comum as pessoas normalizarem a dor desses pacientes. Porque tem quase que um jargão muito comum que a gente ouve nas clínicas, e eu ouço isso o tempo inteiro de paciente, que é quando eles estão com muita dor, muito efeito colateral, ou com muitas outras questões físicas. Quando eles chegam na clínica, quando eles chegam para os médicos, o que é apresentado para eles é a seguinte frase: é normal, faz parte. E não é normal. Aqui no Brasil, a gente morre de dor, a gente não morre de câncer. E isso tem muito a ver com todo o tabu, até relacionado ao próprio uso de opioides. Eu sou uma paciente que consegue fazer uma prescrição de morfina e resgate muito melhor do que a maioria dos médicos que eu conheço. Porque eu não sei o que acontece, que na faculdade eles pulam essa matéria, ou não dão a devida importância para o que significa o alívio de um sofrimento físico. A gente tem um monte de recurso que está disponível no SUS, por exemplo, morfina, alguns opioides. Existem várias estratégias para manejo de uma dispneia, por exemplo, que é absolutamente ignorada em muitos casos.
porque existe aquela questão de quase normalizar a dor, e médico que tem a mão frouxa para prescrever uma morfina porque tem medo. Porque a gente ainda convive com aquele tabu de que morfina é para dias finais de vida, para matar a pessoa. Então, não. Se alguém está sedando uma pessoa com morfina, então ela tem que voltar para a faculdade, porque ela está fazendo errado. Existe sedação paliativa, existe uso de opioide. E uso de opioide, eu posso fazer neste momento em estágio ambulatorial que estou, assim, né? Estou bem, se eu tiver alguma grande dor, algo que eu passe por várias etapas de analgesia e não consiga resolver, pode ser que eu precise fazer um uso de um opioide. Isso não significa que eu estou no estágio terminal da minha doença. Então, é importante que vocês aprendam a lidar com dor física, porque ela é urgente e ela é muito importante para essas pessoas que estão vivendo, né, essa vulnerabilidade. E dentro aqui dos pacientes que eu conheço, né, de estar há 10 anos lidando com pacientes o tempo inteiro, todos os dias, é muito comum que eles achem que é normal sentir dor, porque afinal eles estão com câncer, por exemplo. Então a gente ouve isso às vezes de um familiar, às vezes a gente ouve isso de um amigo, a gente ouve isso da enfermeira lá no hospital, quando a gente vai lá e fala, nossa, tô com muita dor, mas câncer é assim mesmo. A quimioterapia é assim mesmo. Então a gente acaba condicionando essas pessoas a terem que dar conta dessa dor, porque elas acham que, já que tem câncer, precisa sofrer mesmo. E isso é um grande equívoco, é uma sacanagem mesmo que fazem com os pacientes que já estão vivendo ali a sua dor e eles não conseguem encontrar acolhimento, né? Conseguem encontrar alguém que tenha coragem de manejar essa dor de uma maneira adequada. E não só dor, né? Vários outros efeitos colaterais de quimioterapia, que é algo muito comum também, né? Das pessoas falarem, você está vomitando há 24 horas? É assim mesmo. Cisplatina, nossa, essa quimioterapia é assim mesmo. Então, caramba, né? Não tem medicação, não tem como a gente organizar isso aí, porque senão quer dizer, a pessoa ela tem que achar que o sofrimento faz parte do tratamento e que é isso, ela que lute. Então, eu encontrei nos cuidados paliativos um suporte, né, de pessoas que têm coragem de manejar a minha dor de uma maneira adequada. E isso eles fazem com muita maestria, né? Então, acho que essa primeira dimensão que eu queria falar para vocês, que ela é muito importante, que vocês que estão nessa fase de aprendizado, que vocês não tenham medo de lidar com a dor de um paciente, porque vocês podem oferecer conforto, sim, em qualquer estágio que essa pessoa se encontre. Tem vários recursos para isso e a gente precisa aprender a falar sobre isso e aprender a normalizar o fato de que existe forma de tratar a dor e não normalizar a dor e falar que um paciente ele tem que sofrer mesmo porque ele está doente e é isso, aí pronto, acabou. Então, acho que esse é um grande fracasso, né? Quando a gente tem que falar para um paciente que o que resta a ele é sofrer. Agora, uma outra dimensão de sofrimento que eu vejo que é muito importante para os pacientes que já passaram pela minha vida, e eu não estou falando de 2 ou 3, eu estou falando de centenas de pacientes que já passaram pela minha vida. É muito comum, quando eu olho nos olhos deles e pergunto, mas aonde está doendo de verdade? Então, quando esse paciente está com um pouco da dor física muito bem manejada e administrada, ou não tem, né? Eu sou uma paciente que está 10 anos em tratamento, eu nunca tive sintoma do câncer. Então, eu nunca enfrentei esse tipo de dor, eu enfrento tudo que tem a ver com efeitos colaterais de tratamento. Então, tem muitos pacientes nesse mesmo estágio que eu, né? Que conseguem viver bem, apesar de estar doentes. Então, quando eu pergunto para eles, mas o que dói de verdade? Dificilmente eles me falam de alguma parte do corpo que tem a ver com câncer. Normalmente eles me falam de uma dor emocional. Eles me falam assim, Ana, eu tenho medo de não ver os meus filhos crescerem. Ou então, Ana, eu acho que é muito difícil eu ficar bem porque meu marido, ele nem olha para minha cara. É como se tivesse uma barreira entre a gente, ele não me ama mais ou ele me abandonou. Ou então falar, Ana, eu não vejo mais sentido em nada disso, eu tô triste, eu não consigo viver, eu tô mal, eu tô deprimida, enfim.
Aí eu pergunto para vocês, né, se tudo só tem a ver com biologia, e a gente acaba se apegando muito, né, no nome da doença, no CID, no tratamento, nessa coisa toda. Aí eu pergunto para vocês, né, qual é o nome da quimioterapia que a gente trata um sofrimento emocional? Eu acho que não tem, né? Não tem uma quimioterapia que trata um sofrimento emocional de uma pessoa que está com medo, que está sofrendo. E eu não sei que tipo de sofrimento vocês enfrentam, né? Eu acho que o sofrimento ele não pertence a mim, o sofrimento pertence à humanidade, né? Cada um lida com os sofrimentos de uma maneira diferente e cada um tem o seu sofrimento, né? Tem o seu medo, tem as suas questões de relação, tem o seu trabalho. Cada um está vivendo ali o seu próprio drama. Para a gente, de repente, o nosso drama se chama câncer. Mas se a gente só falar sobre isso, se for só sobre isso a nossa existência, então talvez fique um buraco, né? Fique um buraco de sentido, um buraco do medo, né? Do medo do futuro, da depressão, da tristeza, daquele apego que a gente tinha a uma vida passada, que já não pertence mais a esse presente. Então eu vejo muitos pacientes sofrendo por conta de tudo isso, por acharem que o corpo já não é mais o mesmo, porque não conseguem mais se reconhecer se olhando no espelho com um lenço na cabeça, por exemplo. Então, como é que a gente pode cuidar de uma pessoa e só olhar para essa camada física delas, sendo que elas têm ali um coração que está doendo, que está dilacerado, porque tudo aquilo que ela tinha construído na cabeça dela como sendo a vida ideal, de repente desmorona sob os pés dela. Então, o que eu vejo que é uma das dores que, para mim, mais me causa assim, um sentimento de compaixão mesmo e uma vontade de realmente olhar para essa pessoa e falar, eu estou aqui, fala sobre o que você quiser, porque eu estou pronta para te ouvir e espero poder te ajudar, nem que seja só te ouvindo. É muito comum, quando eu brinco com os pacientes, né, essa questão da culpa, né, que eles sentem às vezes, do medo, e eu pergunto para eles qual que é o seu maior medo? Então, às vezes, eles me comunicam um medo de morrer sozinho, ou um medo de não ver os filhos crescerem. E quando eles manifestam isso, só de falar em voz alta e ter alguém que tenha ouvidos para ouvir, é como se essa dor ela passasse a fazer parte de uma humanidade compartilhada. Então, essa dor já não é mais só minha, né? É uma dor que eu consegui falar em voz alta para alguém, e que de repente essa pessoa vai olhar nos meus olhos e falar assim, calma, a gente vai tentar melhorar isso aí. Ou você acha que faz sentido você estar tão apegada ao fato de que talvez você não veja os seus filhos crescerem, sendo que eles estão aqui agora. Eu estou falando com uma pessoa viva, você está vivo. Então, viva esse presente com seu filho. Então, será que a gente não está falhando, né? Nessa questão de aprender a ouvir os pacientes, né? Aprender a estar com eles de corpo e alma, entendendo que talvez a maior dor deles não seja a dor física, seja a dor do coração, né? A dor de um coração partido. Como foi o meu maior sofrimento no meu diagnóstico não era o fato do câncer, porque o câncer eu não sentia, eu não sinto ele até hoje. Mas era o fato de que eu tinha acabado de sair de uma relação abusiva, eu não me reconhecia no meu corpo, eu me achava o pior lixinho jogado na floresta, assim, o lixinho, total. Então, o que doía em mim não era a questão do câncer, né? O que doía em mim era eu não me reconhecer mais como mulher, né? Por ter vivido tantas agressões ao longo de alguns anos. Então, se eu não tivesse alguém, né, que tivesse tido esse olhar compassivo para mim, talvez eu não pudesse estar falando com vocês aqui hoje com a firmeza que eu falo, porque realmente eu ter as minhas dores emocionais muito bem tratadas fez com que eu me revelasse novamente, que eu me reconhecesse novamente nessa vida, independente de câncer. Então essa para mim foi uma grande cura que eu vivi, maior até do que o fato de estar doente. Uma outra dimensão, né, que os cuidados paliativos abordam também de uma maneira muito bonita é a dimensão espiritual. Espiritual, eu espero que vocês não compreendam que seja algo religioso, porque nem religião eu tenho, por exemplo. Então, a espiritualidade é algo que transcende qualquer dogma.
Uma pessoa, às vezes, que não acredita em Deus, ela tem muito mais espiritualidade do que uma pessoa que fica jogando regra na nossa cara, ou que aponta para alguém que está doente e fala assim, você precisa ter mais fé, sem saber o impacto que isso causa em um paciente, por exemplo. Então, sempre que o paciente é colocado nessa parede, eles relatam para mim assim, Ana, qual que é, assim, né, tipo, o que Deus está esperando de mim, assim, porque, nossa, eu tô aqui, eu tô com fé, tô vivendo, tô fazendo minhas coisas, mas as pessoas estão sempre falando, assim, que se eu tivesse fé, eu estaria curada. Então, é curioso como as pessoas, elas têm esse olhar vazio, né, muito pouco compassivo com quem já está vivendo uma vulnerabilidade. E isso a gente ouve o tempo inteiro. Se eu fizer uma postagem agora no meu Instagram, vai ter pelo menos um comentário dizendo, se você tiver fé, você vai se curar. Você vai se curar se você quiser só entregar a sua vida para Jesus. E de repente, para a pessoa, o sagrado dela não reside num Jesus, não reside num Deus. O sagrado para ela está em outras religiões, está em outras práticas, ou está no fato de que elas acreditam no amor. Então, isso é sagrado para ela. Elas acreditam no amor porque é o que elas sentem amor. E eu realmente acredito que a nossa essência ela é pautada pela bondade. A gente é que esquece ao longo do nosso caminho super egóico, autocentrado, enfim, a gente vai esquecendo as coisas que a gente já veio de fábrica. E de fábrica eu acredito na bondade. Então, talvez para essa pessoa o sagrado dela seja o quanto ela pode impactar a vida das pessoas contando a história delas. O sagrado para elas é comer aquela comida afetiva que faz ela lembrar do momento mais feliz da vida dela. Esse é onde reside esse sagrado dela. E o sagrado das pessoas está onde a alma delas vibra. Então, não tem a ver com religião, não nos cabe o julgamento. Então, independente de vocês terem religião ou não, eu peço encarecidamente que nunca cometam esse equívoco de entrar em um quarto e tentar pautar a pessoa pelo que é sagrado para vocês. Porque assim como a dignidade, né, o nosso senso de dignidade, dos valores que a gente tem, eles são muito singulares. E cada um tem o seu, né, o que acredita que é o valioso para você. Dessa mesma forma é o sagrado. Então, quando a gente vai tratar dessa dor espiritual, e até nesse momento eu estou fazendo uma pós-graduação em capelania, porque eu realmente acredito que é uma das dores mais doloridas mesmo que um ser humano carrega, é a falta de sentido. Então, é muito comum eu visitar a paciente que está vivendo os seus últimos momentos e eles me relatarem um medo, né, um medo de para onde eles vão, se eles vão para o céu ou para o inferno, se eles viveram a coisa certa, se eles fizeram algo de bom, se eles fizeram algo de ruim. E se acham que fizeram algo de ruim, eles acham que estão sendo punidos por um Deus castigador com seu chicote, sabe? Essa coisa muito... quase que... para mim é quase um cartoon, assim, quando eu penso nesse Deus que as pessoas criam a sua própria imagem e semelhança, né? Então, se você é vingativo, você vai acabar criando um Deus vingativo. Se você é vaidoso, você vai acabar criando um Deus vaidoso. Então, a forma como a gente cria Deus, a nossa imagem e semelhança, diz muito mais sobre a gente do que sobre o julgamento que a gente faz sobre o Deus dos outros, né? Então, é muito comum eu encontrar as pessoas num estado de profundo sofrimento espiritual. E isso também diz muito sobre a gente, né? Sobre o quanto a gente aponta as pessoas e as julga. Então, eu realmente espero que vocês deixem o sagrado de vocês lá na portinha do quarto para poder entrar naquele momento do não conhecimento, né? Se permitir ou não conhecer e tentar entrar no que é sagrado para aquela pessoa, porque muitas vezes a gente consegue literalmente resgatar essas pessoas do inferno que elas criam na cabeça delas, com tanta culpa, com tanto medo, com tanta sensação de impotência, por achar que nunca vai conseguir ser boa o suficiente para esse Deus lhes dar a cura. Eu até falo para os pacientes às vezes, né, eu falo assim, bom, se cura, né, se você... talvez as pessoas elas tenham uma sensação de que viver eternamente nesta vida orgânica que ocupamos que é o sucesso.
Então, acho que está todo mundo meio que fracassando, assim, né? Porque cada dia mais é um dia menos. Então, talvez o que seja espiritual mesmo é a gente viver o nosso presente de forma presente, lidando com as cartas da rodada e entendendo que tudo isso faz parte da vida. E eu acho que isso, para mim, é o mais espiritual que existe, de você tentar praticar uma ética, uma bondade, uma compaixão, um amor incondicional no presente, estando presente nessa vida da forma como ela se apresenta. E eu conheci muitas pessoas, muitos pacientes em fins de vida, que ao terem as suas dores muito bem manejadas, elas eram o próprio símbolo para mim do que é uma espiritualidade absoluta. São pessoas que estão vivendo o seu tempo final, desprovidos de tudo isso que, quando a gente chega no limiar da vida, já não faz mais sentido. A nossa vaidade, as nossas coisas, os nossos ódios, as nossas raivas. Quando você chega lá no limite da vida, você olha para trás e fala, nossa, meu Deus, como eu perdi tempo com isso, ai, que bobagem. Então, quando eu vejo as pessoas vivendo, né, de uma maneira muito intensa, o seu processo de adoecimento, o seu processo de finitude, seja lá quanto tempo caiba nessa finitude, é muito bonito ver como elas se abrem para uma vida absoluta, em sentido. E é isso que eu tenho acompanhado diariamente lá na Casa Paliativa. E aí a última dimensão que a gente trata muito ali dentro de cuidados paliativos é a dimensão social. Que é importante que vocês entendam que uma doença, ela tira a gente daquela vida margarina que a gente achava que tinha, né? E não só, né? No meu caso, eu tive que aposentar muito cedo, isso significou uma queda de renda, uma mudança brusca de forma como eu conduzia a minha vida, das coisas que eu podia ter ou não, enfim. Mas também tem outro aspecto, porque eu tenho um paciente que ele quase não tem dinheiro, nem ao menos, para comprar o mínimo para ter uma vida digna. Porque não podem mais trabalhar, porque era a principal renda ali da casa. Então, isso também causa um sofrimento muito grande, que para muitos é quase como morrer mesmo, assim, né? O não poder trabalhar, o estar fora dessa sociedade, dessa forma com que a gente olha para a sociedade. Então, é importante a gente sempre... Existe uma pessoa, um ser humano lá dentro das clínicas, eu acho que deveria ter em toda a clínica, em todo hospital, que se chama assistente social. E eles têm umas mágicas maravilhosas que eles podem fazer para ajudar esse paciente. Então, de repente, se você detectar um sofrimento ali que venha desse aspecto social, encaminhar, né, para essa pessoa que pode dar esse suporte e tentar entender que ali a gente não está falando só de câncer, né? A gente está falando de tudo que o câncer desencadeia na vida de uma pessoa, né, em todas essas dimensões de sofrimento. E aqui, para não me estender muito, né, já caminhando para um final, eu vou contar para vocês. Eu tenho muitas histórias de pacientes, mas aí vocês vão ter que ler no meu livro novo, que está, né, a gente está terminando agora o processo de capa. Então, no meu primeiro livro, né, que chama Enquanto Eu Respirar, eu contei bastante da história da Renata. E nesse outro eu conto várias outras histórias que eu acompanhei o processo de fim de vida dessas pessoas e que foram grandes mestras para mim. Veio aqui no meu coração de contar a história da Regiane, porque eu acho que ela representa muito o que é você ser bem cuidado ou não cuidado. A Regiane, quando eu conheci, ela tinha um câncer de mama metastático, ela tratava pelo SUS, e ela era muito amarga com a vida, né? Ela tentava sempre comparar e dizer que a gente, ou eu, por exemplo, eu não sabia o que era sofrimento, porque eu tinha plano de saúde. Então, ela tinha muito essa comparação o tempo inteiro de falar, você não sabe o que é sofrimento porque você não tem filhos. Ah, você não sabe o que é sofrimento porque ela acreditava que só o sofrimento dela era o único e absoluto, então ela era uma pessoa amarga, ela era julgadora, ela era uma pentelha, para falar bem em português, claro. E aí, uma hora, ela percebeu que nada disso, nada dessa raiva que ela sentia ajudava no processo dela, né? Que ela estava afastando as pessoas dela. E sempre que você vê um paciente muito agressivo, é muito importante que você compreenda que isso também conta de um sofrimento que ele está vivendo e que possivelmente não está sendo olhado.
Então, toda a agressividade dela, em algum momento, ela percebeu. E ela foi em busca de ajuda. Ela foi em busca de suporte. Então, ela teve uma psicóloga muito incrível, que ajudou ela a lidar com todas as questões. Ela teve um suporte ali espiritual para lidar com o que era sagrado para ela, e o sagrado dela residia muito na relação com a família. Ela estava muito em paz com essa entidade superior, né, que pode ter vários nomes, mas ela chamava de Deus. Então, ela estava muito em paz com isso, porque ela acreditava que ela estava fazendo um caminho correto, que ela criou a família dela de uma maneira digna. E ela tinha um grande sofrimento, porque o filho dela, adolescente, ele fingia que ela não estava doente. E aí a paliativista um dia falou para ela assim: você deveria agradecer esse seu filho, porque ele é o único que te trata como mãe. Ele não te trata como uma paciente. Então, enquanto está todo mundo ali cheio de dedos para falar com você, ele te trata como mãe. E o filho adolescente trata assim. Ele é assim mesmo. Adolescente tem essa fase difícil. Então, agradeça a ele, porque ele faz você ser mãe de novo. Então, que ela conseguiu compreender ali que era um filho que não é que ele não ligava para a dor dela, mas porque ele tratava ela como mãe. E isso para ela deu todo um sentido para a vida dela, porque ela falou: poxa, eu ainda sou mãe, eu não sou só esse ser vulnerável que precisa ficar de cama e faz quimioterapia. E aí, nos últimos tempos da vida dela, nas últimas semanas, ela compartilhou com a gente um desejo de ver o mar pela última vez com a família. E a gente conseguiu realizar isso, né? A gente conseguiu levar ela com toda uma estrutura, enfim. E ali diante do mar, né? Ela ficou olhando, contemplando, vendo os filhos brincarem ao redor, o marido ao lado. E aí ela falou para mim assim, ela olhou para mim e falou assim: tudo isso é Deus, né, Ana? E eu falei: tudo isso é Deus. Então, quando você enfrenta esse limiar da vida, as coisas ficam muito claras. Eu não estou falando sobre religiosidade. Estou falando sobre você compreender que tudo, absolutamente tudo que você vive faz parte da vida, que é uma humanidade compartilhada o tempo inteiro. Então, ali naquele momento, né, eu até falei para ela que a água batia no pé dela e eu falava assim: Rê, é a natureza reverenciando a sua vida. E aí, nesse mesmo momento, a filha dela encontrou um caranguejinho morto, colocou na mão dela e falou: olha, mãe, o caranguejinho morto. E aí o caranguejo é muito símbolo do câncer, né, no câncer astrológico. E aí a doutora Ana, né, que era a médica dela, falou assim: olha, Rê, que simbólico, né? Você matou o câncer. Porque quando a gente consegue contar de uma pessoa a biografia dela, quem ela foi, e não só olhar para uma pessoa e enxergar apenas câncer, esse é o grande sucesso da medicina. É fazer um paciente que, mesmo morrendo de câncer, consegue matá-lo antes. Porque tudo que a gente conta sobre essa vida é o que ela viveu, o que ela aprendeu, o que ela representa para a família. E isso, para mim, é matar o câncer. De verdade. Porque eu acompanho até pacientes que estão curados da doença, mas seguem doentes da alma, né? Porque não foram muito bem cuidados em outras dimensões. Então a pessoa sai do câncer, mas o câncer não sai delas, porque elas continuam com medo, elas continuam vivendo a doença, elas continuam com medo de administrar todas as suas outras dimensões de sofrimento. Então, se eu tenho que falar para vocês o que é sucesso da medicina para mim, sucesso da medicina é isso. É você realmente lidar com a biologia dos fatos, você cuidar de uma pessoa para além do diagnóstico que ela carrega, e você ser capaz de olhar nos olhos e entender que aquela pessoa está vencendo. Ela está vencendo a ilusão, né? A ilusão que a gente vive o tempo inteiro aqui, de achar que a gente é imortal, de que a gente é perfeito, e de que a gente dá conta de tudo, porque nem sempre a gente dá conta de tudo. E está tudo bem. Então, para os pacientes, quando eles encontram esse espaço de fala, de celebrar a vida deles, de mostrar para eles que eles podem dar conta, seja lá o quanto signifique dar conta, eles transcendem em vida. E isso é absolutamente o que eu chamo de cura. Então, só para encerrar, lá na Casa Paliativa, a gente tenta tratar os pacientes dessa forma, em todas as suas dimensões. A gente dá muitas aulas, e aos poucos eles vão se abrindo para a vida de uma maneira muito bonita.
muito espiritual mesmo. E aí, falando dessa dimensão de espírito, eu digo para vocês, né, teve até a aula da psicóloga, que eu acho que é muito sobre isso. É muito difícil a gente cuidar de alguém se a gente não transborda o cuidado que a gente tem com a gente. Então, o que a gente tem para oferecer para as outras pessoas se a gente nem oferece para a gente? Então, para mim, cuidado passa muito pelo cuidado que vocês vão dar para vocês. Em todas essas dimensões de sofrimento. Ela caiu? Ju, me pega. Ela travou. Ela travou, né? Poxa, no final estava fazendo um fechamento, né? Ela deve conseguir voltar. Ela vai desconectar. Vamos esperar só um instantinho, gente, porque acho que ela vai finalizar de uma maneira ainda mais emocionante, né? Só mais um pouquinho. Vamos esperar um minutinho, que da outra vez deu certo. Acho que ela saiu e voltou. E aí a gente encerra a nossa atividade. Pode ser? Claro, vamos esperar para a gente ter oportunidade de escutar a fala dela. Final. Ela já se desconectou. Daqui a pouco ela volta, então. Ups. Aguentem mais um pouquinho aí, gente. Vale a pena para a gente finalizar essa noite tão bonita e essa fala tão impactante da Ana Michele. Só mais um pouquinho. Estava vendo um quadro que estava ali atrás dela, que estava escrito: sinto muito, me perdoe, sou grato, né? Quantas vezes a gente precisa falar essas palavras, né? Ó, tá entrando, beleza. Tá querendo entrar no lobby. Que bom que você voltou. Estávamos aqui esperando para você finalizar. Menina, é uma aventura esse Teams, meu Deus. Sim, totalmente. Hoje, então, desde ontem que está assim, aventureiro, cheio de emoções. Por favor. Bom, eu não sei onde eu parei, mas eu acho que minha mensagem final para vocês seria essa. Estava falando que a gente tem que cuidar, que a gente tem que se cuidar para poder cuidar do outro. Era isso que você estava falando. Porque eu acho que esse é um princípio fundamental, né? Porque eu acredito que o cuidado tem que ser algo que transborde. E para transbordar, você não pode estar vazio. Então, é essa forma que eu vejo. Então, eu espero que vocês tenham uma carreira linda, que vocês cuidem de vocês, cuidem desse coração de vocês, façam cuidado de uma forma que a alma de vocês vibre, porque tudo que faz a gente vibrar por dentro é ali que a gente coloca o nosso amor. E aí você transborda. Então, você vai saber da técnica e você vai saber do mais importante, você vai saber de humanidade. Que eu acho que é esse que é o nosso principal objetivo nessa existência aqui, é realmente ser humanidade. Então, é dessa forma que eu queria contribuir com vocês nesse tempinho. Então, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, Ana. Foi maravilhosa a sua fala, muito emocionante mesmo. Trouxe insights, eu acho que fundamentais para essa turma que está se formando. Eu fiquei especialmente emocionada porque a minha mãe faleceu de câncer. E as pessoas falam muito assim: a gente nasce sozinho, morre sozinho, nada, a gente está sempre junto, né? Está sempre junto com as pessoas, né? De alguma forma a gente tem que tentar sempre se conectar no nascimento, no sofrimento, na alegria. Então isso é muito importante, que a gente sempre fique ao lado do nosso paciente, né? Não importa o momento que ele esteja vivendo, bom ou ruim, a gente tem que estar junto, esse vínculo é fundamental, né? Esse olho no olho. Eu estava falando que eu vi ali
o quadrinho atrás, né? Sinto muito, me perdoe, sou grato. Muito, muito, e te amo, né? Muito legal essas palavras que a gente tem tanta dificuldade de falar, às vezes, né? E o quanto ela tem que estar presente na nossa prática. Bom, acho que foi uma noite super legal, né? Porque estava se falando de resiliência, empatia, compaixão, e você entra com essa história, né, toda, com esses relatos, as dimensões, né, a avaliação ampliada do paciente, que, enfim, isso que faz a diferença da medicina, né? E não pedir um super exame e ficar ali todo mundo em volta, né, do marcador genético e tal. Claro que isso é importante, mas não é isso que vai definir a terapêutica. Bom, acho que a gente está chegando no final, né? Atrasamos um pouco, tivemos aí umas emoções no caminho. Nossa, não sei se algum hoje foi. eu não sei se algum dos palestrantes quer se manifestar. A gente está finalizando e a gente agradece a presença de todo mundo, agradece a paciência pelos probleminhas técnicos que o Teams nos brindou hoje. E mais uma vez, obrigada. E é muito bom a gente falar. O Jadson está entrando. A gente podia abrir as câmeras aí para dar um tchau para os alunos. A gente ainda tem quase 50 pessoas aí na sala, escutando um pouco mais, né? Tudo isso é profissão médica, gente. A medicina não é só o que está no livro, né? Tudo é a diversidade, a emoção, a resiliência, a compaixão. Muito bom, muito bom. Gostei de ter entrado aqui do meio para o final. Podia aproveitar, infelizmente não vi o Jadson, mas depois eu vejo. Então é isso, né? Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Vou mandar. Pois não. Obrigado também. Agradecer pela oportunidade, pelo espaço de trazer um tema tão legal, e fiquei feliz de participar de uma noite com outras palestras tão boas e emocionantes. Foi muito gratificante para mim poder eu assistir essas palestras também. Parabéns. Obrigada, Jadson. Eu quero bem uma palestra sua lá na Casa Paliativa também, desse tema maravilhoso. Adorei. Intercâmbio, essa troca é muito boa, né? Muito boa, esse feedback é muito legal. Muito bem, gente. Então, boa noite a todos e fiquem bem, né? E obrigada por tudo. Agradecemos muito. Um beijo grande. Boa noite. Tchau, tchau. Parabéns a todo mundo aí do Med Carreiras. Deu tudo certo. Obrigada, professora Ana. Nada. Um beijo.